Gente, vocês viram que saiu um artigo científico mostrando uma correlação entre mediunidade e alguns genes. Mas, na verdade, o que esse artigo mostra e o que as reações ao artigo mostram? Primeiro, que existe correlação fraca e não causalidade entre genes e pessoas que se consideram médiums, principalmente de genes do sistema imunológico e sistema de produção de muco do sistema gastrointestinal. Segundo, que espíritas são carentes e desejam muito uma validação científica. Terceiro, que o Brasil é muito preconceituoso e intolerante com pessoas espíritas. Mas vamos lá, o que realmente esse artigo mostra? 30% das pessoas que se dizem médium apresentam 33 mutações em comum. Mas quais mutações? Primeiro, na tabela 2, a gente vê que são genes do sistema imunológico e genes do sistema de produção de muco e de saliva. Não são do sistema sensorial. Seriam o sistema imunológico ou o sistema de produção de muco intestinal responsáveis pela mediunidade? E o resto dos médiums? Se considerarmos o tom de causalidade utilizado na divulgação, 70% não são nem médios considerando esses genes. Ou seja, 30% dessas pessoas apresentam potencial alteração do sistema imunológico ou do sistema digestório. Nada mais além disso. Lembrando, potencial alteração. O artigo discute pouco essas alterações do sistema imunológico e do sistema digestório. Por que será? Os autores enfatizam muito as mutações nos genes que estão no sistema sensorial. Porém, não são mutações comuns entre essas pessoas desse grupo que se diz médium. São mutações diversas em genes diferentes de vias bioquímicas complexas. Caem em um guarda-chuva gigante de categoria biológica. Mais uma vez, como a gente vê na tabela 3, 72% das pessoas que se dizem médium têm alterações nas vias imunológicas. De novo, pouco discutido e enfatizado pelos autores. Mas e as outras vias? Vamos discutir a amostra e essas mutações? 90% dizem falar sob influência de espíritos. 70% dizem escrever sob influência de espíritos. 50% dizem receber espíritos. Poucos dizem ter outros tipos de experiências físicas, como experiência fora do corpo. Bom, não vemos mutações em genes do sistema somatosensorial. Considerando o tom de causalidade utilizado na divulgação desse trabalho, eu concluiria que essas mutações no sistema gastrointestinal e no sistema imunológico amplificam o sistema de comunicação entre o mundo espiritual e o sistema sensório-motor. Cuidado com os anti-inflamatórios e com a diarreia. Vocês estão vendo o salto lógico que eu estou brincando aqui nesse momento? Tá, mas e os sistemas sensoriais da tabela 3? 40% das pessoas dizem escutar espíritos. Não vemos mutações no sistema auditivo nos resultados. Por outro lado, 87% das pessoas que se dizem médium têm mutações no sistema olfatório. E 60% têm alguma mutação no sistema gustatório. Não vimos nenhuma das pessoas que se consideram médium descrevendo sentirem cheiro ou sabor dos espíritos ou do plano espiritual. Por outro lado, 50% das pessoas que se dizem médium dizem ver espíritos, mas só 16% das pessoas que se dizem médium têm alguma mutação nas vias do sistema visual. Lembrando que essas são mutações diversas, não são mutações em comum. Faltou associar esses tipos de mutações com o tipo de mediunidade, né? Já quando a gente olha na parte amostral e estatística, uma das coisas que a gente percebe é que entre as pessoas que se dizem médium, existem irmãos, inclusive gêmeos. Ou seja, o teste estatístico utilizado não foi adequado. Quem já assistiu às aulas do professor Renan Souza, do UFMG, sabe que existe dependência entre as amostras. Isso não foi considerado na pesquisa, aumentando as chances de resultados falso positivo ou falso negativo. Além disso, o número amostral, ou seja, o número de participantes, 50 pessoas mais ou menos, é baixa e pouco representativa. 70% das pessoas que se dizem médium são brancas. Ou seja, existe uma generalização indevida dos resultados. Além da parte estatística, é bom lembrar que o fenótipo é mal delimitado. Só foi feito um teste psicológico. A suposta mediunidade honesta é autodeclarada e sustentada por amigos espíritas. Porém, se a pesquisa fosse feita há 20 anos, João de Deus estaria nesse grupo. Além disso, vale lembrar que médiuns famosos, como Divaldo Franco e Chico Xavier, já tiveram suas polêmicas. Divaldo Franco defendeu e ganhou medalha de mérito do Bolsonaro. Chico Xavier já foi pego utilizando uma colega em uma suposta materialização de espíritos e também já defendeu a ditadura militar em uma entrevista na televisão. Assumindo que existem espíritos superiores, não acreditam que eles deixariam de orientar esses médiuns tão famosos em assuntos tão graves. Dessa forma, considerando a diversidade de capacidades mediúnicas, a caracterização é genérica. Como vocês podem ver, existe um salto lógico gigante e um viés de confirmação muito forte. Por exemplo, mesmo os resultados sensoriais sendo fracos, as pessoas assumem que essas mutações levam a um ganho de função e uma melhora da capacidade sensorial. Mas as mutações apresentadas sugerem perda de função. Mutações no gene MUC19, que os autores associaram entre a glândula pineal e a capacidade mediúnica, na verdade são associados a crescimento de tumores e a cânceres, a vários tipos de câncer. Por que os autores não discutiram a possibilidade de perda de função da glândula pineal? A pineal está envolvida com o ciclo do sono, que quando alterado, está associado a transtornos neuropsiquiátricos. Eu fiz o salto lógico, mas vocês entenderam o problema? Outro gene com mutações,
o ZAP70, está envolvido com sinapses entre linfócitos. Mutações nesses genes estão envolvidas com imunodeficiência e aumento de infecções oportunistas, principalmente na infância. E infecção na infância está envolvido com transtornos neuropsiquiátricos. Mais uma vez, não vi os autores discutindo isso. E os genes do sistema sensorial são de modulação de canal de cálcio, de canal de potássio, de GNP cíclicos, vias intracelulares. Não são de receptores sensoriais que iniciam a tradução de um estímulo físico em potencial de receptor e de potencial de ação. Tá, mas eu sei que alguns amigos espíritas vão dizer: ah, Bruno, mas existem vários trabalhos que mostram a existência da mediunidade. Eu também falava isso quando era espírita. Sou a 5ª geração de uma família espírita. Eu concordo, tem alguns artigos que sugerem, mas existem 100 vezes mais pesquisas que mostram o contrário e sugerem que não existe. Assim é a ciência. Existe um artigo que mostra que a cloroquina funciona bem para a Covid-19, mas existem 500 que mostram que não. Diferente de outros saberes, a ciência é construída em cima da coerência de dados empíricos. Existem muito mais evidências coerentes que são contra a existência da mediunidade e não ao favor. Assim, através dessa coerência de dados de pesquisas do mundo inteiro, sugerem que não existe mediunidade. Mas reconhecemos que não sabemos explicar esse fenômeno da natureza. Agora vamos ao próximo ponto filosófico. Os espíritas assumem que a sua explicação é a mais correta para esses fenômenos. Mas esses fenômenos poderiam ser explicados por controle de alienígenas ou até mesmo controle de um ser diabólico. Quem se lembra do René Descartes no livro Meditações, discutindo que é impossível saber se existe ou não um ser diabólico, inventando ideias, inventando percepções e criando ideias de valores morais e sofrimento, papapá. Por que essas explicações não são consideradas para esses fenômenos? Eu sei que os espíritas vão achar os exemplos que eu falei absurdo, mas os não espíritas também acham a explicação espírita absurda. Acho prepotente os espíritas acharem que essa é a única explicação para esse fenômeno da natureza. E agora eu quero entrar no problema do espiritismo de querer validação científica. Para ser considerado ciência, a gente tem que assumir que sempre a evidência, ou a teoria, ou o paradigma científico, ou o programa científico pode ser falso. A teoria de falsibilidade do Karl Popper. Não é ciência aquela evidência, teoria que é falseável, que tem a chance ou a mínima probabilidade de estar errada. No conhecimento científico nunca se tem certeza. Filósofos da ciência como Thomas Kuhn e Henri Lakatos já mostraram que a ciência ela pode modificar completamente sua teoria, dando revoluções científicas. Ou seja, nada é certeza absoluta dentro da ciência. Ela pode modificar. Ou seja, se a doutrina espírita quer ser considerada ciência, ela tem que assumir a possibilidade dela estar errada. Ela tem que assumir a possibilidade de que não existe Deus, ou de que não existe espírito, ou que não existe reencarnação. A doutrina espírita está preparada, ela quer assumir a possibilidade dela estar errada. Eu, se ainda fosse espírita, não gostaria de pensar que eu estava errado. Eu não ia querer que a doutrina espírita fosse científica, mas não. Para finalizar, o que nós vemos nesse trabalho é uma correlação entre mutações de genes do sistema imunológico, do sistema da produção de muco intestinal e pessoas que se autodeclaram médiums. E um viés muito forte na explicação, na discussão e na divulgação desses resultados. Vemos um desejo muito forte dos espíritas na confirmação e validação científica, que, como eu falei, vai contra a doutrina, é pior para a doutrina. E por último, vendo todos os comentários, a gente vê que existe um preconceito e uma intolerância muito grande contra espíritas. Beijo para vocês e vou voltar para minhas férias. Tchau!